João acordou sobressaltado com o som de um vidro estilhaçando no chão da cozinha. Era madrugada em Lisboa, e o apartamento que partilhava com Miguel, seu melhor amigo desde a universidade, estava mergulhado na penumbra. Mas o que o chocou não foi o barulho. Ao virar-se, viu Miguel parado à porta do quarto, os olhos fixos nele enquanto João, sem camisa, trocava de calças após um banho rápido. Em vez de gritar ou cobrir-se, João sentiu um arrepio estranho e continuou, como se nada estivesse acontecendo, levando a uma troca de olhares que mudaria tudo entre eles para sempre. O coração de João batia descompassado enquanto terminava de vestir a roupa. Miguel, petrificado, murmurou um pedido de desculpas e virou-se para sair, mas João chamou-o de volta com uma voz que soava mais confiante do que ele se sentia. Espera, Miguel. Não foi nada. Aquelas palavras simples abriram uma brecha no muro invisível que os separava há anos. Eles se conheceram na Faculdade de Engenharia em Coimbra, onde João, vindo de uma família conservadora de Porto, e Miguel, de uma linhagem liberal de Lisboa, formaram uma amizade inabalável baseada em noites de estudo, festas e confidências. Mas agora, naquela cozinha bagunçada, com cacos de vidro espalhados, eles sentaram-se à mesa e conversaram pela primeira vez sobre os sentimentos que ambos reprimiam. Miguel confessou primeiro, as mãos tremendo enquanto pegava um copo d'água. Eu não queria invadir teu espaço, João. Mas há meses que eu sinto algo mais. Ver-te assim só confirmou. João, criado em um lar católico onde a homossexualidade era um tabu sussurrado, sentiu o peito apertar. Sua mãe, Maria, uma professora devota, sempre enfatizava o casamento tradicional e a família nuclear. Seu pai, um engenheiro naval aposentado, via a masculinidade como algo rígido, sem espaço para vulnerabilidades. João havia namorado garotas no passado, mas nunca sentira a faísca que via nos olhos de Miguel agora. Eu também sinto, mas e se isso destruir tudo? Perguntou João, a voz baixa. Eles decidiram explorar devagar, sem rótulos, mas o segredo já pesava como uma âncora. Nos dias seguintes, a tensão no apartamento cresceu. João evitava os olhares da família durante as chamadas semanais, mentindo sobre sua rotina para não revelar a proximidade crescente com Miguel. Eles começaram com toques casuais, um braço sobre o ombro enquanto assistiam futebol, uma mão que demorava ao passar o sal na mesa. Mas o primeiro beijo veio em uma noite chuvosa, após uma discussão sobre o futuro. Miguel, frustrado com o trabalho em uma startup de tecnologia, desabafou sobre a pressão de ser o filho perfeito para pais que o apoiavam incondicionalmente, mas não sabiam de sua orientação. João, impulsionado pela emoção, inclinou-se e beijou, um ato que selou o início de um relacionamento clandestino. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais com o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos conservadores. João via isso no trabalho, na construtora onde era engenheiro civil, com piadas homofóbicas disfarçadas de humor. Ele começou a questionar cada decisão. Valeriam as noites de paixão o risco de alienar a família? Miguel, mais resoluto, incentivava-o a enfrentar os medos internos. Não podemos viver na sombra para sempre, dizia. Mas uma ligação inesperada de Maria mudou o ritmo. Ela planejava visitar Lisboa para o aniversário de João, trazendo o pai e a irmã mais nova, Ana. O pânico instalou-se. Como esconder Miguel, que agora dormia no mesmo quarto? João optou pela mentira, dizendo a Miguel que precisavam pausar por uma semana. É só até eles irem embora. Miguel concordou, mas o ressentimento brotou. Durante a visita, a família notou a distância entre os amigos. Maria, perspicaz, perguntou sobre namoradas, e João inventou uma história vaga sobre uma colega de trabalho. Ana, de 18 anos, brincou sobre o quão íntimos João e Miguel pareciam, fazendo-o curar. À noite, sozinho no sofá enquanto Miguel fingia dormir no quarto de hóspedes, João refletiu sobre o custo da duplicidade. Ele amava Miguel, mas o medo de rejeição familiar o paralisava. A visita terminou com uma promessa de Maria: volta para Porto um fim de semana, filho. Sentimos tua falta. João assentiu, mas ao fechar a porta, confrontou Miguel, que o esperava com olhos acusadores. Quanto tempo mais vamos fingir? A discussão escalou, com Miguel acusando João de covardia e João defendendo sua lealdade à família. Eles me criaram, Miguel. Não posso jogá-los fora. No calor do momento, Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com seus demónios internos. Pela primeira vez, João questionou se o amor valia o preço da solidão. Dias se passaram sem contato. João mergulhou no trabalho, ignorando mensagens de amigos em comum. Mas uma notícia chocante veio através de um e-mail. Miguel havia sido promovido e transferido para Madrid, uma oportunidade que ele mencionara casualmente antes. João sentiu o chão sumir. Ele correu para o apartamento, encontrando Miguel empacotando caixas. Você vai embora sem me dizer. Miguel parou, os olhos vermelhos.
Você me empurrou para isso, João. Eu não aguento mais ser teu segredo. João implorou para que ficasse, admitindo seu amor abertamente pela primeira vez. Mas Miguel, ferido, recusou. Preciso de alguém que me escolha de verdade. João assistiu à partida, o coração partido, questionando cada escolha que o levara até ali. A partida de Miguel deixou João em um vácuo emocional. Ele vagava pelo apartamento vazio, tocando objetos que lembravam noites compartilhadas, o sofá onde se beijaram pela primeira vez, a cozinha onde tudo começou com um vidro quebrado. No trabalho, sua concentração falhava, levando a erros em projetos que antes executava com precisão. Colegas notavam sua distração, mas João atribuía ao stress. Internamente, ele lutava com a culpa, havia priorizado o medo sobre o amor, e agora pagava o preço com noites insones e um vazio que nada preenchia. Uma semana após a mudança, João recebeu uma mensagem de Miguel: cheguei bem a Madrid. Espero que estejas bem. A brevidade cortava como uma lâmina. João respondeu com um longo texto, pedindo perdão e propondo uma visita. Miguel demorou a responder, mas concordou relutantemente. João comprou uma passagem de trem para o fim de semana, ansioso e aterrorizado. Em Madrid, eles se encontraram em um café perto da Puerta del Sol. Miguel parecia mudado, mais confiante, mas com sombras sob os olhos. Por que vieste, João? Para me convencer a voltar. A conversa foi tensa. João confessou seus conflitos internos, a pressão familiar, o medo de ser rotulado em uma sociedade que, apesar de progressista, ainda julgava. Em Portugal, casamentos gays são legais, mas na minha família, é como se fosse pecado. Miguel ouviu, mas rebateu, e eu? Eu sou de uma família aberta, mas escondi por ti. Perdi amigos que desconfiavam, menti para todos. Qual é o meu preço nisso? João percebeu o egoísmo de suas ações. Eles passearam pelas ruas, relembrando memórias boas, e por um momento, a conexão ressurgiu. Mas ao final do dia, Miguel impôs uma condição: se queres isso, tens de contar à tua família. De volta a Lisboa, João ponderou. Ele marcou um jantar com os pais em Porto, viajando de comboio com o coração na boca. No restaurante familiar, com vistas para o Douro, ele reuniu coragem após o prato principal. Mãe, pai, preciso contar algo. Estou apaixonado. Por um homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria largou o garfo, os olhos marejados. João, isso é uma fase. Nós te educamos na igreja. O pai, Manuel, ficou rígido. Filho, pensa no que isso significa para nós, para a família. As pessoas vão falar. Ana, presente, defendeu-o. Ele é o mesmo João, pai. Mas a discussão escalou, com acusações de influência externa e preocupações com o futuro normal. João saiu dali ferido, mas aliviado. Ele ligou para Miguel imediatamente, contando tudo. Eles não aceitaram, mas eu escolhi-te. Miguel, tocado, prometeu voltar para Lisboa no mês seguinte. Mas a reconciliação foi breve. Dias depois, Maria ligou chorando: teu pai teve um ataque cardíaco. Os médicos dizem que foi stress. João correu para o hospital em Porto, encontrando o pai fraco na cama. Manuel, ao vê-lo, murmurou: foi por causa disso, não foi? Tua escolha. A culpa consumiu João. Ele passou dias ao lado da família, ajudando na recuperação, enquanto Miguel esperava em Madrid, paciente mas distante. A pressão familiar intensificou-se. Maria organizou sessões com um padre amigo, insistindo que João refletisse sobre seus pecados. Ana, solidária em privado, confessou seu próprio segredo: ela namorava uma garota na universidade, mas temia revelar. Vê o que aconteceu contigo, irmão. João sentiu-se traído pela hipocrisia social. Portugal orgulhava-se de sua tolerância, mas nas famílias tradicionais, o preconceito persistia. Ele começou a questionar se valia a pena lutar contra isso tudo por um amor que exigia tantos sacrifícios. Miguel, sentindo a distância crescer, confrontou João por videochamada. Estás a desistir de nós? João, exausto, admitiu: não sei se aguento mais. Meu pai quase morreu por minha causa. Miguel, magoado, acusou de fraqueza novamente. Então escolhe eles. Eu mereço mais. A chamada terminou em lágrimas, e João bloqueou o número, optando pelo isolamento. Ele mergulhou em terapia, recomendada por um colega, onde explorou suas inseguranças e o impacto da repressão societal. O terapeuta, um homem gay assumido, compartilhou histórias semelhantes, enfatizando que a aceitação vem de dentro. Meses passaram. João reconectou-se com a família, mas manteve distância emocional. Ele ascendeu no trabalho, liderando um projeto de restauração em Alfama,
onde encontrou Pedro, um arquiteto charmoso que furtava abertamente. Pedro era assumido, participando de paradas LGBT em Lisboa, e convidava João para eventos. Tentado, João aceitou o encontro, mas sentiu-se vazio. Não é como com Miguel, pensou. Enquanto isso, soube por amigos que Miguel namorava alguém em Madrid, uma notícia que o devastou. Em uma noite solitária, João recebeu uma carta anônima: não desistas do que sentes. A família muda com tempo. Era Diana, incentivando, inspirado, ele viajou para Madrid sem avisar, determinado a reconquistar Miguel. Ao chegar, encontrou em um bar com o novo namorado. A cena foi um soco, Miguel ria, tocando o braço do outro homem. João virou-se para ir embora, mas Miguel o viu e correu atrás. João. O que fazes aqui? As emoções explodiram, acusações de traição, confissões de amor não resolvido. Miguel admitiu que o novo relacionamento era uma distração. Eu ainda te amo, mas tu me magoaste tanto. Eles passaram a noite conversando em um hotel, decidindo dar uma última chance, mas com honestidade total. João prometeu enfrentar a família novamente, e Miguel concordou em voltar a Portugal. No entanto, o caminho à frente era incerto, cheio de minas emocionais. De volta a Lisboa juntos, João e Miguel tentaram reconstruir. Eles alugaram um novo apartamento em Barro Alto, simbolizando um recomeço. Mas as cicatrizes permaneciam. João participava de grupos de apoio LGBT, ganhando força para lidar com o preconceito. Miguel, por sua vez, lidava com a desconfiança residual, questionando cada ausência de João. Estás a esconder algo de novo? A tensão culminou em uma briga após João atrasar-se em uma reunião familiar. Eu fui ver meu pai, Miguel. Ele está melhor, mas ainda me culpa. A família de João dividiu-se. Ana revelou sua própria orientação, chocando os pais, mas unindo os irmãos em solidariedade. Maria, após semanas de reflexão, procurou João para uma conversa honesta. Eu não entendo, filho, mas não quero te perder. Manuel, recuperado, permaneceu distante, murmurando sobre valores tradicionais. João sentiu um progresso mínimo, mas o custo era alto. Ele perdeu amigos conservadores que souberam do relacionamento e espalharam rumores no trabalho. No emprego, o chefe de João, um homem de meia-idade, chamou-o para uma reunião privada. Ouvi boatos, João. Isso afeta a tua imagem aqui. João defendeu-se, citando leis anti-discriminação, mas saiu abalado. Ele considerou mudar de carreira, talvez para algo mais inclusivo, como design sustentável. Miguel o apoiava, mas sua própria vida profissional em Madrid havia sido sacrificada pela volta. Deixei uma promoção por ti. Não me arrependo, mas dói. Uma traição inesperada veio de um amigo em comum, Tiago, que, invejoso do sucesso de Miguel na startup anterior, vazou fotos antigas deles em momentos íntimos para a família de João. Maria confrontou aos prantos: como pudeste nos envergonhar assim? João, furioso, cortou laços com Tiago, mas o dano estava feito. Manuel sofreu uma recaída de saúde, culpando o estresse da vergonha. João questionou se o amor valia tanta dor familiar. Miguel, sentindo-se culpado, sugeriu uma pausa. Talvez precisemos de espaço para curar. João recusou, mas a ideia plantou sementes de dúvida. Eles participaram de terapia de casal, onde o terapeuta explorou maltanéticos. Era certo priorizar o amor individual sobre o bem-estar familiar. João argumentava que sim, mas internamente lutava. Uma noite, após uma sessão intensa, eles fizeram amor pela primeira vez desde a reconciliação, um ato de reconexão, mas tingido de tristeza. O clímax veio durante o período em Lisboa. Miguel insistiu em irem juntos, publicamente. João hesitou, temendo repercussões, mas concordou. Nas ruas coloridas, cercados por multidões celebrando, eles se beijaram pela primeira vez em público. Mas um grupo de manifestantes conservadores, protestando contra o evento, atirou insultos. Um deles reconheceu João de um projeto de construção e ameaçou boicotar sua empresa. No dia seguinte, o chefe demitiu-o sob pretexto de reestruturação. Desempregado e humilhado, João culpou Miguel. Se não fosses tão insistente, isso não teria acontecido. Miguel rebateu: e se fosses mais corajoso desde o início? A briga levou a uma separação temporária. João voltou para Porto, ficando com Ana, que o consolava. Tu fizeste o certo, irmão. A sociedade muda devagar. Ele procurou emprego novo, mas o estigma seguia-o. Miguel, sozinho em Lisboa, reconsiderou sua vida, valia sacrificar tudo por alguém que vacilava. Meses depois, uma oportunidade surgiu. João foi contratado em uma firma progressista em Lisboa, focada em projetos eco-friendly. Ele contatou Miguel, propondo uma reunião.
Eles se encontraram no mesmo café onde tudo começou indiretamente. Eu mudei, Miguel. Enfrentei meus medos. Miguel, ainda magoado, admitiu ter saído com outros durante a separação. Foi um erro, mas precisei testar. João sentiu a traição como uma facada, mas perdoou, reconhecendo seus próprios erros. Eles decidiram tentar novamente, mas com regras, honestidade absoluta e apoio mútuo contra pressões externas. A família de João começou a aceitar devagar, Maria até convidou Miguel para um jantar. Mas Manuel permaneceu distante, criando uma ferida aberta. João refletia sobre as escolhas, cada decisão custara algo, amizades, saúde familiar, carreira, mas trouxera crescimento. O jantar com a família foi um teste de fogo. Em Porto, na casa antiga com vistas para o rio, Miguel sentou-se à mesa tenso, enquanto Maria servia bacalhau com um sorriso forçado. Manuel mal olhava para ele, murmurando sobre futebol para evitar conversa. Ana, animada, quebrava o gelo com piadas. João observava, o estômago revirado. Quando Maria perguntou sobre planos futuros, Miguel respondeu honestamente: queremos construir uma vida juntos, senhora. Manuel bufou: uma vida? Com que família? A discussão explodiu, com acusações de imoralidade e defesa de direitos modernos. João defendeu Miguel, gritando pela primeira vez com o pai: ele é minha família agora. Manuel saiu da mesa, e Maria chorou. No carro de volta a Lisboa, Miguel questionou: valeu a pena? João assentiu, mas duvidava internamente. O incidente aprofundou a divisão familiar, Manuel parou de falar com João por semanas. Ana mediava, mas o dano era profundo. No trabalho novo, João florescia, mas ao passado o assombrava. Um cliente conservador recusou trabalhar com ele após pesquisar seu estilo de vida. Ele considerou esconder novamente, mas Miguel o dissuadiu: isso nos mataria. Eles se envolveram em ativismo, participando de palestras sobre direitos LGBT, o que trouxe propósito mas também ameaças online. Miguel recebeu mensagens de ódio, questionando sua masculinidade. Uma reviravolta veio quando Tiago, o traidor, procurou João pedindo perdão. Eu estava ciumento, agi mal. João recusou, mas a encontro revelou que Tiago lutava com sua própria sexualidade reprimida. Vi em vocês o que eu temo em mim. Isso humanizou o inimigo, forçando João a confrontar o ciclo de preconceito interno na sociedade portuguesa. Miguel, inspirado, propôs casamento. Vamos oficializar, mostrar que somos reais. João aceitou, mas o planejamento trouxe novos conflitos. Quem convidar? A família de Miguel, aberta, celebrava, a de João, dividida. Maria concordou em vir, mas Manuel recusou. No dia da cerimônia civil em Lisboa, com vistas para o Tejo, João sentiu a ausência do pai como uma ferida aberta. Eles trocaram votos, prometendo suportar as tormentas juntos. Pós-casamento, a lua de mel em Algarve foi idílica, mas a realidade voltou com força. Manuel sofreu outro problema de saúde, e Maria culpou o estresse do casamento. João viajou para Porto, encontrando o pai arrependido: eu errei, filho. Med-me cegou. A reconciliação foi tênue, mas um passo adiante. Miguel, paciente, apoiou. Contudo, uma traição final abalou tudo. João descobriu mensagens antigas no telefone de Miguel, de quando estavam separados, revelando não só saídas casuais, mas uma affaire emocional com um colega em Madrid. Confrontado, Miguel admitiu: eu estava sozinho, ferido por ti. João sentiu o mundo desabar. Como posso confiar agora? Eles brigaram feio, com Miguel saindo de casa. João mergulhou em depressão, questionando cada escolha. Ele procurou terapia novamente, explorando temas de perdão e resiliência. Ana o visitava, compartilhando sua própria jornada de aceitação. Amor dói, mas vale. Miguel voltou após dias, implorando perdão. Foi um erro, mas aprendi. João, dividido, optou pelo divórcio inicial, mas reconsiderou: vamos tentar, mas com terapia constante. A sociedade ao redor evoluía, notícias de avanços em direitos LGBT inspiravam. Mas pessoalmente, o preço era alto: amizades perdidas, saúde familiar abalada, carreiras impactadas. João refletia se as escolhas certas sempre custam caro. Com o tempo, João e Miguel reconstruíram confiança através de sessões semanais de terapia. Eles se mudaram para um bairro mais acolhedor em Lisboa, cercados por uma comunidade diversa. João ascendeu na firma, liderando projetos inovadores, enquanto Miguel abriu sua própria startup, focada em tech inclusiva. A família de João melhorou. Manuel, após conversas longas, aceitou Miguel em visitas esporádicas, embora com reservas. Maria tornou-se aliada, participando de eventos LGBT para entender melhor.
Mas sombras persistiam. Um escândalo no trabalho de Miguel envolveu um investidor homofóbico que retirou fundos ao saber do casamento. Miguel lutou, mas a empresa quase faliu, forçando-o a demitir amigos. Tudo por causa de quem sou, desabafou. João o apoiou, mas internamente questionava se sua insistência em visibilidade causara isso. Eles debateram eticamente, era certo impor aceitação à força, ou melhor viver discretamente. Uma gravidez na família, Ana anunciou que esperava um filho com sua parceira, uniu todos. Manuel, avô em perspectiva, amoleceu, vendo o amor além de rótulos. No batizado, a família reunida celebrou, com Miguel incluído. João sentiu um vislumbre de paz, mas sabia que a jornada era contínua. Anos depois, refletindo sobre o caminho, João escreveu um diário, começou com um olhar proibido, evoluiu para amor, mas custou traições, perdas e despertares. Miguel, lendo, acrescentou, e valeu cada lágrima. Eles adotaram um cão, simbolizando compromisso, e planeavam adotar uma criança, enfrentando burocracias sociais. No entanto, um conflito final surgiu quando um documentário sobre casais LGBT em Portugal os convidou para participar. João hesitou, temendo reviver traumas, Miguel insistiu, vendo como ativismo. A decisão dividiu-os novamente, João optou por não, priorizando privacidade, Miguel sim, sozinho. Isso levou a uma separação amigável, com ambos reconhecendo que cresceram, mas caminhos divergiam. João, sozinho mas forte, encontrou paz em sua identidade. Ele ajudava jovens LGBT em abrigos, pagando adiante. Miguel, em destaque no documentário, inspirava milhares, mas sentia falta de João. Eles se reencontraram anos depois, como amigos, refletindo sobre escolhas. Foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas sociais e familiares, mesmo que isso cause dor irreparável a todos envolvidos.